Oi, meu nome é Daniel. Seja bem-vindo ao Sincrocast, um podcast formado por mim, Ana Luísa, Larissa e o nosso coordenador e orientador Renato. O nosso podcast tem como foco abordar temas acerca da reprodução animal e o melhoramento genético em ruminantes. Nesse episódio, nós vamos falar sobre os princípios da ETF, as biotécnicas reprodutivas aplicadas a ela, suas vantagens e possíveis desvantagens. Ok, pessoal, então a gente vai falar um pouquinho, de biotécnicas da reprodução. E a biotécnica inicial que a gente vai conversar é sobre a IATF. Na verdade, tanto em rebanho de corte como em rebanho de leite, essa parece ser uma das técnicas hoje bastante escolhida pelos produtores. Então, tanto a nível de facilidade do processo, como a nível de retorno econômico, isso tem crescido muito dentro da esfera comercial, mas também dentro da área da medicina veterinária, porque isso não se baseia unicamente na aplicação de medicamento, e sim no entendimento de uma dinâmica folicular para compreender exatamente as ações que envolvem esse processo. Então, Daniel, o que seria IATF e possivelmente quais são suas vantagens? Então, IATF, ou como a gente conhece por inseminação a tempo fixo, é uma prática importante utilizada na reprodução animal, principalmente em bovinos, mas também ela é utilizada em outros ruminantes, mas principalmente no gado. Ela contribui para o melhoramento genético, eficiência reprodutiva do rebanho, tanto destinada à produção de carne como de leite. Ela proporciona também um controle mais preciso do momento da inseminação artificial. E para isso são utilizados diversos hormônios, que a gente vai estar falando mais para frente, e cada um desses hormônios desempenha uma função específica no ciclo reprodutivo dessas fêmeas. O uso do protocolo hormonal para sincronizar a ovulação também permite a execução da IATF em um momento pré-determinado. Isso exclui a necessidade da detecção do estro ou do ciclo natural de reprodução da fêmea. Ok, então essa parece, já que você fala que exclui a detecção do estro, então pelo menos a gente entende que um pouco do serviço ele vai ser minimizado. Então quais seriam as vantagens desse procedimento? Então, falando sobre vantagens, a gente pode começar falando sobre o aumento da eficácia reprodutiva. A IATF pode levar a uma maior taxa de prenhez nas fêmeas, uma vez que a inseminação ocorre em um momento estratégico ou pré-determinado, como eu já disse, e isso minimiza o risco de inseminação mal sucedidas. Na verdade, a gente aumenta a eficiência, porque eu também aumento a quantidade de serviço. Todas as vacas acabam sendo inseminadas, consequentemente, a gente aumenta a eficácia do processo. Mais o que, Daniel? Redução de custo e tempo. A sincronização desse ciclo reprodutivo ele pode economizar tempo e recursos, mais tempo do que recursos, porque acaba que é uma prática que exige muitos custos, Mas, uma vez que a inseminação pode ser realizada em um período determinado, como eu já disse, facilita a organização das atividades de reprodução e isso possibilita também a produção de bezerros em um momento mais estratégico do mercado para o produtor que mexe com isso, que vende e revenda de gado, além de melhorar a alimentação do rebanho, o manejo e a gestão de recursos justamente por ser uma coisa determinada, uma coisa planejada pelo produtor. Que ele já sabe ali a quantidade que ele vai precisar. Na verdade, a gente tem que pensar em dois processos, O primeiro da otimização do serviço. Então, eu vou concentrar as atividades num tempo tanto de cobertura e, consequentemente, de cobertura, eu concentro as atividades de nascimento. Sim. Então, eu otimizo as ações, os manejos dentro da fazenda, além de produzir o que o pessoal chama de bezerro do cedo. Então, eu consigo otimizar o sistema de produção para produzir animais de forma mais precoces, mais rápidas, consequentemente dando chance para esses animais ganharem mais peso ao longo do seu nascimento até a sua desmama. Agora, uma vantagem mais simples, chega a ser mais óbvio que eu não cheguei a falar, é da melhor utilização do sêmen de touros de elite, que a gente costuma falar. A programação da inseminação, ela permite que o sêmen desses touros, que é considerado de alto valor genético, seja usado de forma mais eficiente, maximizando desse jeito o potencial genético do rebanho. Perfeito. A gente pensando, que esses animais eles são
oriundos de um processo de seleção, né, normalmente vinculados a uma central. Dependendo dos objetivos e critérios de seleção da propriedade, os animais são escolhidos, na sua grande maioria, com base nos desempenhos, né, das progênies, no que a gente normalmente conhece como as DEPs. Isso. E quais seriam as desvantagens? Desvantagens. Apesar do ETF ter muitas vantagens em relação à monta natural, a gente pode dizer assim como qualquer outro manejo, ela também possui seus contras e considerações que os produtores de animais devem levar em conta ao decidir implementar ela na fazenda ou propriedade. Começando pelos custos, como eu já abordei anteriormente, porque a implementação da ETF ela pode exigir um maior investimento. Ela envolve a compra de hormônios para a sincronização dos ciclos, bem como a contratação de profissionais especializados para a administração desses hormônios e o acompanhamento do processo. Os custos associados à ETF podem ser um fator limitante para alguns produtores ou profissionais que pretendem prestar serviço na área, até porque envolve gastos adicionais além da mão de obra, como por exemplo a necessidade de ter um botijão, no caso estou falando do profissional que pretende trabalhar com isso, né? A necessidade de ter um botijão de nitrogênio para conservar o sêmen, o uso de equipamentos de ultrassonografia, caso esse profissional queira uma maior precisão e praticidade no exame de prenhez, e até mesmo deve ser levado em conta o custo para a locomoção, né? Gasolina, porque não é a fazenda que vem até a gente que tem que ir na fazenda. Agora falando sobre taxa de prenhez variável. A eficácia da ETF ela pode variar dependendo de vários fatores, incluindo saúde das fêmeas, a escolha dos touros, a administração adequada dos hormônios e a condição do manejo. Ô Daniel, e aí então, assim, pelo que você está falando, né, a gente não tem como deixar de citar coisas que a IATF não resolve, porque o pessoal trata a IATF como se fosse a solução de todos os problemas. Uhum. Então é muito importante lembrar que a IATF não engorda a vaca e a IATF não cura problema reprodutivo, né? Então ela tem que ser usada com muita eficiência, porque a gente sabe que existe uma associação muito grande dos aspectos nutricionais aos aspectos reprodutivos. Então, se um rebanho ou uma vaca não tem um score de condição corporal adequado, a solução não é a inseminação artificial em tempo fixo, né? Então, deixar bem claro isso daí para o pessoal, para ter em mente que não é a solução de todos os problemas. Continuando, eu estava falando de taxa de prenhez, tem outro fator que é interessante também. A ETF ela também pode aumentar a incidência de gestação gemelar. Isso pode levar ao frimartinismo, que ocorre quando a gestação de dois fetos de sexos opostos. Isso faz com que a fêmea apresente características do macho e ela seja estéril. Se ela for estéril, ela é inapta para o produtor, né? Para a produção de leite. E além de apresentar outros desafios, o manejo dessa fêmea que está gestante de gêmeos e no parto desses bezerros. Entendi. A gente vê muita gente falando sobre isso, né? O aumento da taxa de gestação gemelar. Na grande maioria das vezes, esse aumento de taxa está relacionado a um uso inadequado, às vezes, da gonadotrofina coriônica equina. Então, às vezes, fica um restinho no frasco e o campeiro entende que aquele restinho pode ser utilizado, e um aumento leve nessa dose aí faz uma ovulação dupla, né? E, consequentemente, uma fertilização de dois oócitos, promovendo, então, essa gestação gemelar, né? Por técnica, né? A técnica, ela não tem por que aumentar vamos dizer assim, a probabilidade de nascimento de gêmeos. Então, se trata mais de um erro de manejo? Um erro de manejo, exato, a palavra é essa, né? Sobre o uso... mas acaba que aumenta essa probabilidade se não for contratado um profissional especializado para isso. Exato. Então, não deixa de ser um erro do manejo, um erro da... Às vezes a gente delega as coisas, né? E acaba acontecendo. Perfeito. Beleza.